Olá, meus amigões e amigõezonas mais queridos desse canal. O vídeo de hoje tá pegando fogo, né? Como vocês já viram, eu vou falar dos motivos para essa ser uma péssima semana para os famosos. E para começar, a gente vai falar da atriz Letícia Sabatella. Letícia Sabatella vive um lindo trisal com o ator Daniel Dantas e o seu terapeuta. Ela tem 2 namorados e diz que ela é muito feliz desse jeito, porque ela curte várias coisas diferentes. O que um não oferece, o outro tem. Mas não é sobre isso que iremos falar agora. Deixa a vida cebosa dela pra lá e vamos falar do assunto relacionado aos seus 2 cãezinhos de estimação. Essa semana, a Letícia foi até o Instagram reclamar que uma veterinária que era sua amiga doou os seus 2 cachorros sem a sua autorização. Ela conta que resolveu deixar os cachorros aos cuidados da sua amiga enquanto ela ia para Curitiba cuidar da sua mãe que está doente. E um dos seus namorados, o ator Daniel Dantas, que também é tutor dos cachorros, também estava doente e impossibilitado de cuidar dos animais. Então ela confiou na sua amiga e deixou os bichinhos com ela. A mulher então teria se aproveitado da situação e levado os 2 cachorrinhos para uma feira de adoção. E agora a atriz diz que está impossibilitada de ver os seus pets e que foi jogo sujo que a amiga dela fez e que ela não entendeu o porquê isso tudo aconteceu. Oi, gente. Eu tava evitando ter que vir a público para fazer um apelo. Já tô tomando as medidas legais, mas recentemente eu tive 2 cachorrinhos meus colocados para adoção sem que eu soubesse, sem que tivesse nenhum aval meu, nem mesmo do Daniel, que é um outro tutor, por uma pessoa da nossa confiança, que fazia parte da rede de apoio dos bichinhos. Ela tomou essa iniciativa sem que nós autorizássemos isso. Eles foram adotados a partir de uma feira de adoção, que é promovido pela Cão Rijo. Havia um marketing de adoção para eles, dizendo que eles cresceram e foram criados no abrigo, e o que não é verdade. Eu tenho provas de que eles cresceram comigo. Foi uma ninhada que eu resgatei de 8 cachorrinhos, que eu tratei com muito carinho. Oi. E eu mesma cuidei da adoção de cada um dos cachorrinhos, ficando só apenas com 2, sempre olhando no olho das pessoas que adotaram, sempre conversando. E nesse momento eu estou impedida de ter o contato com os meus cachorros porque não foi conversado com as famílias que eles eram cachorrinhos que tinham família, que tinham vínculos. E eles ficaram sob uma guarda provisória com essa veterinária num período que o Daniel estava se tratando de saúde. Eu estou direto cuidando da minha mãe aqui em Curitiba. E um deles se machucou, ela atendeu. Tem um veterinário também à disposição que fica próximo ao sítio onde eles cresceram, onde realmente tem intercorrências, porque são cachorrinhos que crescem nadando no rio, subindo barranco, andando na mata, e às vezes acontecem coisas, porco-espinho, cobra, vareta, coisas que cachorrinhos se machucam, briga contra o cachorro, às vezes pode acontecer. Briga acho que nunca aconteceu. Mas eles têm um veterinário de prontidão. Mas, minha gente, como toda história tem 2 lados, a mulher do abrigo, que fez a doação dos cachorros, foi extremamente massacrada nas redes antes dela se explicar e falar de fato o que aconteceu. Ela conta que os cachorros chegaram lá extremamente machucados e com sinais claros de maus tratos feitos pela atriz. E ela disse que os cachorros já viveram um tempo com ela, iam e voltavam do abrigo, e que eles estavam clamando para ter uma família feliz. Os cachorros chegaram machucados. Eu quero uma família que me ame. Tô sofrendo maus tratos. Acho que foi mais ou menos assim que o cachorrinho fez, né? Oi, gente, boa noite. Então, eu vim aqui me pronunciar sobre os ataques que nós estamos sofrendo, sobre ter doado cães com tutores, né? Então, vamos lá. Tem vários, essa história tem várias camadas, né? Tem várias nuances. Primeiro, sou moradora de Jacarepaguá, né? Como é que eu peguei animais? Como é que eu
adquiri esses animais apareceram, eles vieram, como é que eles vieram parar aqui, né? Nosso projeto e tudo mais, né? Outro ponto, eu fui acusada de estar divulgando uma informação, uma inverdade, né, sobre o fato dos cães terem morado comigo. Então, assim, sobre isso, eu vou deixar aqui algumas provas para que vocês cheguem às suas próprias conclusões, né? Se os cães moraram ou não moraram comigo. E outra coisa, né? Eu sou dona de pet, eu sou tutora. Que eles não sabiam que toda hora esses animais vinham morar aqui comigo. E outra coisa, por que esses tutores não pagavam hospedagem, não mandavam ração, não mandavam nada? Conta pra mim aí. Então, assim, essa história tá estranha, né? Da onde é que saiu, assim? Do nada, os cachorros têm tutores, mas os tutores não sabiam que os cães estavam indo e voltando para adoção, que os cães já tinham sido adotados outras vezes. Inclusive que os cães têm microchip, tá? O cão é microchipado e eu tenho o número do microchip aqui para mostrar para vocês como é que o teu cachorro vai parar num abrigo e é microchipado. Conta essa história aí pra gente, né? Microchipado, é oferecido em adoção e você tá onde? Que você não tá vendo que seu cachorro sumiu da sua casa, né? E agora tá participando de campanha de adoção e tá até com outro microchip. Tá até com um microchip, né? Que não tinha nenhum antes. E agora, minha gente, o jogo virou e a situação da atriz acabou se complicando. Caso seja confirmado os maus tratos causados pela atriz, ela pode responder criminalmente e ter uma pena de detenção de 1 a 4 anos mais multa. Bom, minha gente, a gente sabe que isso não vai acontecer, porque ela tem dinheiro, é atriz da Globo, né? E eles são praticamente ilesos. Mas nessa situação toda, eu penso no bem-estar dos animais. Se de fato for comprovado que eles realmente estavam sofrendo maus tratos, que eles fiquem com uma família que dê carinho, que dê amor. E caso ela prove que ela realmente não fez nada, que as marcas que tinha nos cachorros foi causado, como ela diz, por briga entre eles, porque correu demais no meio da árvore, nos troncos e tudo mais, né? Que voltem pra ela. Mas eu vou falar pra vocês, não acredito nisso não, minha gente. Que seja feita a justiça pela vida dos cachorrinhos, que não tem nada a ver com o que esse povo ceboso faz por aí, né não? Bom, minha gente, todo mundo tá sabendo que o Neymar na semana passada resolveu fazer uma festinha numa chácara em Araçoiaba da Serra. Ele tinha falado pra Cardia, sua esposa, namorada, sei lá o que ela é dele, que ele ia dar uma carona de helicóptero para um amigo. Só que ele só foi aparecer na casa dele no outro dia bem tarde. Ele é piloto para dar carona de helicóptero? O piloto levava o amigo, né não? Mas dizem que nessa festa, minha gente, apareceu uma van preta e desceram de lá 20 garotas do job. E depois mais 10 vieram de helicóptero para fazer uma festa cheio de enganhamento, cheio de sebo. Tudo aquilo que vocês podem imaginar que pudesse haver nessa festinha do adulto Ney. A história era para ter ficado no off. Mas, minha gente, uma das garotas do job, que atende com o nome de guerra de N Awada, resolveu colocar a língua nos dentes e disse que ganhou uma graninha pra enganhar com o Neymar. E ela contou alguns detalhes sórdidos do encontro. Ela falou pro Léo Dias, minha gente, que estava lá ela, ele e mais algumas garotas furunfando na cama. E disse que ele não usou preservativo, que usou um tal de adesivo que ninguém até agora sabe o que é, que até médico falou que não existe adesivo contraceptivo masculino nenhum. Deixa eu te perguntar uma coisa, que a gente também falou isso por telefone, e esse eu acho que é a pergunta mais delicada. Você transou com o Neymar? Você fez sexo com o Neymar? Sim. Você sozinha ou tinha mais alguém? Tinha mais alguém. Aquela parte que você pediu para nós não entrarmos, você continua falando para nós não entrarmos, não é isso? Léo, eu acho que é muita exposição para mim. Apesar de eu já estar exposta em um monte de páginas. Bom, até aí a história já tava feia pro lado dela, né, minha gente? O cara tem uma menina tão linda dessa aqui, ó, em casa. Olha só como a mulher dele é bonitinha, né, minha gente? Menina linda, bonita. Pra pegar uma boca de linguiça dessa aí, olha que menina esquisita, minha gente, escangaiada. Ela disse que é modelo, mas não é modelo porque moça do job não é modelo. Modelo tem DRT, modelo desfila, representa marcas. Essas aí são quenga, minha gente. Vamos dar um nome aos boi,
Que tem que parar com esse negócio. Ah, é a modelo tal. Sempre que vai falar de quem, vai falar de modelo. Coisa feia pras modelos. Os modelos não merecem isso não. Mas aí a N, que na verdade chama Nayara Macedo, postou um teste de gravidez no seu Close Friends do Instagram. Close Friends, minha gente, é os melhores amigos, que é fechado, que as postagens vão só para as pessoas das quais ela seleciona. Ela disse que tinha apenas 27 pessoas lá, mas a postagem vazou. Postaram um exame de gravidez com um sinal de positivo. A Nay tá grávida do adulto Ney, minha gente. E aí, já foram falar lá nos stories dela que ela tava fazendo isso para dar golpe da barriga, para querer pensão. E ela respondeu que ela não precisa de pensão de macho. Que se ela quiser, ela já aposenta até a neta dela com o esforço do seu serviço sem nota fiscal. Olha só, a senhora pode ficar tranquila, tá? Porque até a minha neta eu já aposentei, se eu quiser, sozinha, sem precisar de pensão de ninguém, tá bom? Até porque um filho não é brincadeira. E vamos lá, vocês não sabem quem é o pai, entendeu? Vocês não sabem, gente, ninguém sabe, só eu sei. Então vamos dar uma seguradinha, por favor, né? Vamos respeitar um pouquinho. Agora tá nessa situação. Será que N está grávida do adulto Ney? Ou será que ela já entrou grávida nessa festança, nesse arraiado sebo? O que será que pode acontecer? Minha gente, o Neymar não cria vergonha na cara, essa é a verdade, né? Vamos lembrar outras polêmicas do Neymar recentes? Vocês lembram que ele saiu um tempo atrás aí com uma tal de Fernanda Campos, que parece a Flor de Lis? Ele também deixou a Bruna Biancardi em casa na época para sair com Fernanda Campos. Ela saiu com ela, teve um alinhamento. Depois ela começou a falar na imprensa sobre como era o Braulio dele, o que tinha acontecido, sabe? Foi até pra fazenda, que a Record não tem vergonha na cara também de pegar essas mulheres e enfiar na fazenda, né? Ela também é uma garota de conteúdos adultos. Ela faz aqueles vídeos, sabe? Fez até um videozinho com o André Surak. Sabe? Ela gosta disso também, minha gente. Ficou famosa. Mas vocês lembram de um caso que aconteceu antes, minha gente? Com Nájila Trindade. Em 2019, o Neymar pagou uma passagem para Nájila Trindade ir até Paris ao seu encontro. Pagou um hotel de luxo para a menina. Depois disso, ela acusou o adulto Ney de ter tentado abusar dela e ter feito outra coisa, que se eu falar aqui o vídeo cai, vocês sabem o que é, né? Vocês lembram dessa história toda, minha gente? Ela acabou processando o Neymar, falando que ele tinha tentado violentar ela. Vocês sabem, né? E aí, minha gente, essa história queimou a imagem dele. O bicho ficou mais sujo de pau de galinheiro, enfrentou diversos processos. E a sorte dele é que no vídeo que ela tinha de prova, era ele que tava tomando um cacete dela e não ao contrário, né? E ela disse que tinha umas provas num tal tablet que depois sumiu do apartamento, que roubaram, que nunca conseguiu explicar nada. E o caso foi arquivado. Mas o adulto Ney não cria vergonha nessa cara. A menina já tá ficando velha. Na hora de criar vergonha na cara, hein, seu Neymar? Já tá velhinho já pra ficar com essas palhaçadas, hein? Bom, minha gente, a próxima história é no mínimo triste. Vocês conhecem Linda Quebrada, né? Linda Quebrada é uma mulher trans que fez séries na Globo, fez filmes e participou do BBB. Mas ela se intitula mesmo na carreira como cantora de rap. Após o BBB, Linda diz que teve vários problemas psicológicos, já precisou de auxílio médico, de internação, pois ela passa por uma enorme depressão. Há pouco tempo atrás eu até cheguei a mostrar aqui no canal, minha gente, que a Lin tinha sido internada para poder tratar da sua depressão. Mas ela havia saído e circulou algumas imagens nessa semana dela frequentando a Cracolândia em São Paulo, consumindo drogas, né? E aí, minha gente, foi um bafafá. Quem soltou a nota primeiro foi a jornalista Fábia Oliveira. E logo a assessoria de imprensa emitiu uma nota desmentindo a Fábia, falando que não era Lin e que essa história era puro fake news. Que ela estava sim passando por um problema de depressão, mas que não era ela. A Fábia precisou provar através de um áudio que um repórter dela recebeu numa ligação da própria assessoria da Lin para confirmar que era ela que estava sim na Cracolândia. Dá só uma olhada no áudio. A Lin tá numa situação bem delicada no momento, ela tá recebendo todo o auxílio e suporte que ela precisa nesse momento. Porém, a gente queria tentar dar uma segurada na nota sobre esse assunto. Por questão também da gente estar conversando com os advogados, para ver qual é a melhor, né, forma de abordar o assunto. A questão dela ainda tá num momento muito delicado, né, sensível e tudo mais.
Então, a gente pretende soltar uma nota agora, talvez na segunda-feira. Aqui, você é o terceiro jornalista que entra em contato com a gente. A gente tá lidando um a um, conforme vem falar com a gente, né? Tá. Porém, a gente queria tentar pedir para vocês segurarem. Aquele vídeo que tá circulando e tal, é a Lin mesmo? Porque é isso que tem gerado dúvida nos internautas, entendeu? Sim, então, é a Lin. Porém, a gente gostaria de pedir para segurar essa nota. Bom, depois disso, a assessoria precisou voltar atrás. Disse que de fato era a Lin que estava lá na Cracolândia, que está passando por um grave problema de depressão e que por conta disso começou a abusar no consumo de substâncias químicas. E agora a Lin voltou a ser internada para fazer o seu tratamento. Mas é muito triste, né, minha gente? Lembrando que Lin está no filme Vitória, gravado por Fernanda Montenegro. Vocês lembram daquela história daquela senhorinha negra que filmou toda a ação do tráfico lá no Rio de Janeiro e conseguiu fazer uma denúncia às autoridades? Então, a Fernanda Montenegro vai interpretar ela, vai interpretar a Vitória nos cinemas. O filme já foi gravado, está no pré-lançamento. E o mais triste disso é que a Lin vai perder o filme, minha gente. Perder a pré-estreia, porque ela está internada nessa clínica. Mas vamos orar, né, minha gente, para que tenha uma boa recuperação, né? Porque ninguém quer ver ninguém nesse mundo de droga, nesse mundo perdido aí, na verdade, minha gente. E eu sempre bato nessa tecla. Os famosos ficam, ai, fuma um é legal, vamos fumar um. Antigamente, até campanha de cigarro fazia o tempo todo na TV, falando que o fumo era ruim, nocivo. Agora a TV faz o contrário, principalmente a Globo. Eles fazem uma propaganda violenta, assim, da erva. Que a erva é boa, que a erva é legal, sabe? Não sei, que esse mundo tá virando de ponta cabeça já. E esse povo fica atrás dessa Globo, cheirando toba dessa emissora podre. Bom, minha gente, mudando de pato pra ganso. Agora, a gente vai falar de uma série que fez um enorme sucesso nos anos 90. Eu era um fã assíduo e incondicional dessa série, que é O Mundo da Lua. A série O Mundo da Lua foi criada no ano de 1991. Tinha acabado de nascer, minha gente. E ela conta a história do menino Lucas Silva e Silva, que com sua imaginação fértil e o seu gravador, ele era transportado por diversos lugares graças à sua enorme imaginação. Bom, minha gente, 35 anos depois, a TV Cultura resolveu dar sequência a essa série e fazer a continuidade. Todos os fãs dessa série, quem foi criança nos anos 90, tenho certeza que vibrou demais por conta dessa continuação. A primeira temporada teve atores de peso. Maiana Blum, Mira Har, Antônio Fagundes, Gianfrancesco Guarnieri, Laura Cardoso, Lucinha Lins e mais um grande elenco. E aí, minha gente, quando falaram que teria continuação na segunda temporada, a gente ficou muito feliz. Eu mesmo fui uma criança dos anos 90 e tenho muita nostalgia por essa série, né? E todo mundo ficou feliz, vai, tomara que sejam os atores da série original. Porém, minha gente, da série original só vão restar 2 atores, Antônio Fagundes e Maiana Blum. Mas a decepção do público em geral e a maior polêmica em torno dessa série foi a participação de Luciano Amaral, que era o Lucas Silva e Silva e o principal. É que ele foi trocado pelo ator Marcelo Serrado. Vale lembrar algumas coisas aqui. O Luciano Amaral hoje tem 45 anos, enquanto o Marcelo Serrado tem 58 anos. E o Antônio Fagundes, que é pai do personagem, tem 75. Então, minha gente, vai ter uma diferença muito pequena de idade entre o Marcelo Serrado e o Antônio Fagundes. Sem contar, minha gente, que o Luciano Amaral era perfeito pro papel. O cara mora no Brasil ainda, tá vivo, seria incrível se ele fizesse a continuação. Mas aí surgiram algumas polêmicas. A TV Cultura disse que procurou o ator para que ele fizesse a continuação, conversou com a Disney, pois hoje ele é apresentador do ESPN, que é um canal da Disney, e tinha negociado tudo, a sua participação, a sua licença remunerada da Disney e tudo mais. Só que o ator não aceitou algumas condições e teria pedido um cachê 3 vezes mais alto do que a TV Cultura poderia oferecer. Já Luciano Amaral disse que a história não é bem assim. Queriam pagar uma merreca para ele, queriam pagar um troquinho de pão muito abaixo do que o mercado está pagando para atores. Fora isso, quando a negociação deu errado com ele, procuraram logo Marcelo Serrado e ofereceram uma quantia 3 vezes maior do que tinham oferecido para ele. E
E ele falou que fizeram isso já pra azedar o negócio e pra ele não ser escolhido porque a cultura tem uma certa rusguinha com ele do passado. E aí, minha gente, a série que era pra ter resgatado uma nostalgia total do passado, agora tá virando uma enorme polêmica e muita gente falando que nem quer assistir mais por conta dessa troca aí. Lembrando que o Marcelo Serrado, minha gente, é um excelente ator. Ele tá interpretando o Rogue lá na novela Beleza Fatal. E o cara é um dinossauro na atuação. Ele é muito, muito bom no que ele faz. Mas eu acho que não combina pra esse personagem, gente. Eu acho que não vai dar certo, não. Fiquei triste porque eu tenho muita nostalgia em cima dessa série. Queria muito que a continuação fosse com o elenco original da época, né? Muitos deles também nem aceitaram participar mais por conta do cachê que diz que era muito pequeno. Triste, né, minha gente? Bem triste. Bom, minha gente, vocês viram um monte de coisa que tá acontecendo essa semana? Pra tudo quanto é lado, né? O vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que você esteja comigo aqui amanhã. Amo todos vocês. E meu beijo no coração de cada um de vocês.